Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje tem mais um vídeo incrível e o tema do nosso vídeo é Programação Mental em Família. Eu sou a professora Thalita Sena e estou preparando tudo com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Nós somos capazes de incitar pequenos gatilhos mentais nas pessoas que estão à nossa volta. Sejam elas crianças, adolescentes ou adultos. Em crianças pequenas, os bebês e até 7, 8 anos, é bem mais visível o resultado e vocês vão saber por que eu vou explicar já. Em adolescentes e adultos é funcional e também a gente vai falar sobre isso, tá bom? Tem uma frase muito famosa que é dita em muitos lugares, que é a seguinte frase: nós somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente. E quem fala essa frase? Jim Rohn, palestrante motivacional. E se você ainda não ouviu essa frase, tem outra que é muito famosa. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa você também já ouviu, não é mesmo? Muito bem. Tendo em vista essas duas frases, nós podemos afirmar que as pessoas influenciam nossa vida e nós influenciamos a vida das pessoas. Afinal, nós também fazemos parte do grupo de 5 pessoas de alguém, não é mesmo? E para provar essas duas afirmações, vamos lembrar uma coisa, só para a gente ter certeza. Você nunca ficou amigo de alguém, tão amigo, que de repente percebeu que estava adquirindo os hábitos daquela pessoa? Ou ainda, tão amigo de alguém que percebeu que aquela pessoa estava repetindo os seus hábitos? Vou ainda mais longe. Tem sempre aquela tia ou aquele tio que casou com alguém e de repente parece uma pessoa só. Isso acontece porque algumas partes da nossa vida são influenciáveis e a gente adquire esses hábitos mesmo sem perceber. Todo adolescente que se preza, com certeza já arrumou uma briga em casa porque a mãe disse assim: você não vai na casa daquele fulano, porque aquele fulano é uma influência pra você. Você não vai andar com aquele ciclano, porque aquele ciclano tá te levando pro mau caminho. Isso é porque as pessoas acreditam que nós recebemos essas influências. Ai, Thalita, mas eu não sou influenciável. Talvez você não seja influenciável com coisas que drasticamente vão contra os seus princípios e valores. Por exemplo, se você acredita que a preservação da vida tem que vir sempre em primeiro lugar e alguém manda você matar alguém, claro que você não vai fazer isso. Mas aos pouquinhos, pequenas atitudes podem mudar sim o comportamento. Tem um filme que eu posso até indicar que é muito bacana para ver isso. São pequenas coisas que mudam o comportamento. O nome do filme é Aos 13. Então, nesse caso, se for uma coisa boa e uma boa influência, que ótimo, a sua vida vai deslanchar. Mas se for uma coisa ruim, você corre de verdade um sério risco. E isso vale para qualquer idade, tá, gente? A gente vê isso em relacionamento. Hoje está muito na moda falar sobre as pessoas tóxicas, né? Que são as pessoas que prejudicam a outra de alguma forma. E eu gosto de deixar essa reflexão. Toma cuidado, porque talvez você também é uma pessoa que está influenciando de um jeito errado. Então vale essa reflexão. E agora vamos ao que importa de fato, depois de todas essas provas, todas essas situações, nós vamos falar da programação mental. Vamos falar das crianças primeiro. Uma criança de 0 a 7 anos, ela é uma esponja sem nenhum filtro. Ela absorve tudo que é posto para ela, tá? Isto é defendido por vários pesquisadores da área pedagógica, psiquiátrica e muitos outros filósofos também. São eles, por exemplo, Wallon, Piaget, Vygotsky, grandes nomes que baseiam e norteiam toda a estrutura pedagógica, por exemplo. Então, essa criança de 0 a 7 anos, ela não tem nenhum filtro. Tudo que você coloca, ela absorve. A
partir dos 7 anos, ela começa a pegar essas informações que foram colocadas por adultos, por outras crianças, por ambientes, por coisas que ela assistiu, e ela começa a repetir estes padrões. Então vamos imaginar que a cabecinha de uma criança é como uma máquina, sem nenhum tipo de programação. Tudo que é dito para ela é gravado ali. Então, se você é um pai, uma avó, um tio que está educando uma criança, pensa que tudo que você fala para ela deve ser construtivo e positivo, porque é o padrão que ela vai repetir lá na frente. Se você ensinar uma criança que todos os dias ela precisa levantar e escovar os dentes, vai ser muito difícil no começo, né? As crianças geralmente não gostam disso. Mas lá na frente, quando ela estiver dormindo na casa do coleguinha, aos 10 anos de idade, a primeira coisa que ela vai fazer é levantar e escovar os dentes. Porque isso foi o padrão que foi colocado para ela, foi o princípio. E eu dei um exemplo bobo da escova de dente, mas isso funciona com tudo. Com educação, com disciplina, com encorajamento, que é muito importante. Tudo isso funciona. Como professora, eu posso falar que essa diferença é percebida no colégio. Uma criança que tem os pais, né, os tutores, que a educam de modo que ela sempre escuta o quanto ela é capaz, o quanto ela é boa, o quanto ela é corajosa, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é dedicada. Essa criança, ela tende a desenvolver uma rotina escolar, uma rotina de estudo muito melhor do que aquela que ouviu o tempo todo que não é boa, que não é capaz, que é burra, que é preguiçosa e tudo isso. Eu não estou dizendo para você mentir para sua criança. Eu estou dizendo sobre encorajamento. Isso é importante. Uma criança, às vezes, ela não é relaxada, ela não é relapsa, ela não tem falta de inteligência, só que isso foi dito tanto para ela, por falta de paciência dos adultos, que ela aceita essa verdade e segue dessa forma. Eu trabalho com vários alunos de modo presencial e online, que eu trabalho esse conceito. E quando eu pergunto, por exemplo, para uma criança de 8, 9, 10 anos, o que ela mais queria ouvir dos pais, ou dos tutores, ou dos cuidadores, ela diz que eu sou bom. Caramba, uma criança de 10 anos. Então, olha só como é importante, como isto é programação mental. Quando você programa uma criança para ser boa, a chance de dar errado é quase zero. E sem perceber, nós enquanto adultos, eu digo nós porque antes de estudar esse conceito, eu também cometia estes erros. Nós, enquanto adultos, nós precisamos cuidar dessa programação, porque nós temos a capacidade de fazer uma criança explodir de boa, de excelente e cair para sempre, nunca gostar de estudar, por exemplo, ou nunca gostar de ir pro balé, ou nunca gostar de nada. Porque tudo que ela faz, você diz que ela não é boa, única e exclusivamente por falta de paciência ou por brincadeira. Por brincadeira, programa uma criança, porque a criança não tem filtro. Ela não consegue diferenciar uma brincadeira de uma realidade. Não existe essa possibilidade. Se você fala para uma criança de 5 anos que ela é burra porque ela não conseguiu montar um quebra-cabeça, ela não entende que você está brincando. Ela já aceitou e acabou. Talvez ela nunca mais coloque a mão num quebra-cabeça. Então a gente tem sim que tomar cuidado. E enquanto família, né, enquanto cuidadores de uma criança, isso precisa ser observado. Você não precisa ser professor, não precisa saber a matéria, você precisa apenas encorajá-la. Ah, mas eu não sei explicar. Encoraje essa criança a perguntar para o professor na escola, não tem problema. Diga para ela, olha, este conteúdo eu não sei. Você precisa perguntar para o seu professor. Isso não tem problema nenhum. É melhor fazer isso e mexer com o seu ego adulto do que prejudicar uma criança com esta programação, tá bom? Isso é muito importante de verdade. Para deixar como prova, né, tudo isso que eu falei,
eu encontrei uma fonte de informação muito legal, que é do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ler o experimento na íntegra. 2 grupos de crianças foram colocadas com adultos. Essas crianças tinham já capacidade motora e idade até 18 meses. Esses 2 grupos de crianças observadoras e adultos praticantes de um exercício simples, com brinquedos. Os adultos tinham que tirar, por exemplo, um brinquedo de borracha de dentro de uma bolinha e desenroscar uma chave de um outro brinquedo. Esses adultos foram orientados, o primeiro grupo, a resolver o exercício de forma muito rápida, pegou o brinquedo e resolveu. E o outro grupo de adulto foi orientado a demorar para resolver o exercício, demonstrar um pouco de dificuldade até que conseguisse resolver. Muito bem. Depois essas crianças foram separadas dos adultos e elas tiveram que resolver exercícios parecidos, brincadeiras parecidas. O grupo que observou o adulto resolvendo muito rápido desistiu com muito mais facilidade da tarefa. E o grupo que observou os adultos resolvendo um pouco mais lento o exercício também se dedicou muito mais para resolver a tarefa, até pedir ajuda de um adulto ou realmente desistir. E ainda teve aqueles que conseguiram resolver. Então, com isso, a gente conclui que quando existe a observação, ela é muito mais importante do que dizer, olha, faz isso ou faz aquilo. Ou seja, as crianças que observaram os adultos resolvendo o exercício com mais dificuldade também tiveram maior vontade de tentar resolver. Então é bem bacana, vale ler o artigo todo, tá? Para vocês entenderem melhor isso daí, tá bom? Vamos falar da próxima idade, que são os adolescentes. E adolescentes a gente já pode comparar e unir com os adultos, porque funciona quase da mesma forma. Muito bem, para falar dos adolescentes ainda sob responsabilidade dos adultos, vale lembrar que eles entram na fase da rebeldia. Muitas coisas que os adolescentes escutam dos adultos como orientações, eles fazem ao contrário só para irritar de verdade ou para chamar a atenção de algum modo, tá? Existe um gatilho que, quando a gente trabalha com uma mente que está programada de forma ruim, as coisas erradas que as pessoas fazem, sejam elas adolescentes ou adultos ou seja o que for, é para ganhar atenção de alguma forma. Então, vale observar isso, talvez conversar com um profissional da psicologia e tudo mais. Então, os adolescentes rebeldes. Para os adolescentes rebeldes, a programação mental por terceiros, né, que é colocada neles pelos pais, tutores, professores e afins, a gente precisa caminhar na linha tênue da tal da psicologia reversa. O que é isso? É incitar o contrário do que você realmente deseja. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que o adolescente apresenta. Por exemplo, quando ele grita com você, tutor, professor ou afins, e você grita de volta com ele, eu sei que é muito difícil controlar, mais uma vez eu sou professora, mas a gente tem que entender isso. Quando a gente grita de volta, nós estamos mostrando que aquilo é o certo a fazer. Então, isto também é uma programação mental que está sendo colocada ali. Ou seja, se eu gritar, eu vou conseguir a briga que eu quero. Então, por exemplo, deixar o adolescente falando sozinho é joia, válido. Começou a gritar, diga, a hora que você se acalmar, a gente continua essa conversa. E funciona. Gente, eu estou em sala de aula, eu trabalho com adolescentes difíceis e funciona sempre. Existe um conteúdo sendo preparado só para a gente perceber os gatilhos de programação que tem no ambiente em que a gente convive. Então está sendo preparado e vai ser bem legal. Vamos voltar com os adolescentes. Então os adolescentes, eles precisam de
uma colocação diferenciada. A gente tem que ter muito cuidado porque é uma fase também defendida pelos pensadores que eu falei no começo do vídeo, o Ollom, o Piaget, o Vygotsky, que ele tende a desafiar, porque o adolescente ele está descobrindo os limites da vida. Então, quando você incentiva esse desafio de forma ruim, né, que são as brigas e tal, você está colocando na programação mental daquela criança, daquele adolescente, que ele pode fazer aquilo e que vai existir um resultado. Quando a gente incentiva o desafio de forma boa, que é o desafio do colégio, o desafio de um esporte, o desafio de lidar com o próprio dinheiro, o desafio de resolver os seus problemas, isso você está mostrando para o adolescente o caminho que ele pode trilhar. O adolescente, a gente tem que ter bastante cuidado sobre o que a gente mostra. A programação mental, nesse caso, ela é mais da atitude do que da fala. Tá? Então, com adolescentes, é assim que funciona. Com os adultos, a programação mental, ela é funcional e acontece quando você mostra um resultado. Se você pensar em grandes marcas que fazem marketing, seja elas de emagrecimento, ou de roupa, ou de academia, primeiro elas te mostram um resultado, depois elas te apresentam o plano. Então, dentro da nossa casa, funciona do mesmo jeito. Primeiro você mostra o resultado. E aí você vai começar a perceber pequenas diferenças na outra pessoa. É importante lembrar que o adulto, ele tem o ego. Então, para ele aceitar uma mudança de forma que você vai dizer, você precisa ser mais positivo, mais proativo, procrastinar menos. Se aquilo é contra a programação mental que já está na cabeça daquele adulto, é uma barreira. A sua frase vai entrar e ser jogada no lixo, não vai ser escutada. Então você precisa mostrar um resultado para que você seja beneficiado com aquilo, né? E beneficiar a outra pessoa também. Veja só, se você repete todos os dias dentro da sua casa que você não tem paciência, eu não tenho paciência com isso, eu não tenho paciência com aquilo, eu sou uma pessoa sem paciência. Você tá jogando uma programação mental nas pessoas que dividem a casa com você de que você é impaciente. Então, quando um assunto precisar chegar até você, essas pessoas já chegam armadas contra a sua falta de paciência. Então, é você que decide como as outras pessoas vão reagir, na verdade. Se você demonstra sempre um desagrado com as coisas que estão acontecendo, um desgaste, é isso que as pessoas vão acreditar e cada vez vai ficar pior. Então, na verdade, se a gente analisar profundamente, você precisa tomar cuidado com as coisas que você faz, com o tipo de programação mental que você tem, para que você consiga interagir desse modo com outra pessoa. E poder disparar pequenos gatilhos mentais em terceiros para que você consiga esta mudança. Você precisa perceber a mudança em você, perceber a sua volta, para daí conseguir passar isso adiante para um adulto. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa uma mensagem com a gente. Não tem problema se você está assistindo no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Deixe seu comentário, conta o que você achou, conta a sua experiência, né? Escolhe uma coisa, faz uma coisinha diferente e vem contar pra gente a sua experiência, tá bom? Um beijo pra vocês da professora Thalita Sena. Vamos começar a nossa saga! Isso é muito mais fácil e melhor só no primeiro parágrafo, Brasil. Para provar essa afirmação, errei. Você tá no meu lugar. Então toma um biscoito. Não é assim que come o biscoito. Muito bem. Então pega aqui, bem devagar. Muito bem. Agora só sai daqui quando acabar. Essa não pode ir pro vídeo de gravação. Tem que ir pro pi. Massachusetts. Massachusetts. Vamos falar Massachusetts de novo.